Assina aqui, pai. É pro seu bem. Essas palavras não me saem da cabeça até hoje. Eu lembro exatamente do tom que ele usou. Manso, quase carinhoso, mas com uma pressa escondida, como quem não queria que eu lesse o que estava no papel. Era uma manhã nublada, daquelas em que o silêncio pesa mais do que o vento. Estávamos sentados na sala, ele com uma pasta preta no colo e eu com os óculos nas mãos, tentando entender o porquê de tanto papel em cima da mesa. Meu filho sempre teve um jeito convincente, sabe? Desde pequeno. Quando queria um brinquedo, ele não pedia, ele argumentava. Dizia que ia cuidar, que ia dividir com os primos, que merecia porque tinha tirado boas notas. E eu, como pai bobo que sempre fui, acreditava. Dava tudo. Dava até o que não tinha. E naquela manhã, eu dei o que tinha me custado uma vida inteira para construir. Antes de continuar, se essa história te tocar em algum ponto, comenta sobre o que você está achando. Me diz de onde você está ouvindo, pois adoro conhecer vocês e compartilha com alguém da sua família. E se você também acredita que todo pai merece ser ouvido até o fim, então segue esse canal. Porque aqui, ninguém cala a voz de um avô. Na época eu já estava com meus 74 anos. Já não trabalhava mais, vivia da minha aposentadoria e de uma pequena renda de um inquilino que alugava um cômodo no fundo da casa. A casa que construí com as próprias mãos, tijolo por tijolo, durante quase 20 anos. Um terreno comprado com o dinheiro de frete dos caminhões que dirigi, dia e noite, atravessando esse país todo. Enfrentei sol, chuva, estrada de terra, pneu furado, fome, saudade da minha falecida, tudo para garantir que meus filhos tivessem onde morar. Nunca imaginei que um deles me tiraria justamente isso. Ele chegou dizendo que queria me proteger, que era perigoso deixar os bens no meu nome porque eu estava ficando velho e vulnerável. Falou em golpe, em burocracia, em facilitar a vida para quando eu partisse. Sim, ele usou essa palavra. Quando você partir, pai, disse como se fosse inevitável, como se já estivesse contando os dias. Eu até brinquei. Mas eu nem comecei a empacotar minhas coisas. Que história é essa de partir? Ele riu, mas desviou os olhos. Hoje eu vejo que ele já estava me embalando por dentro, como se eu fosse um móvel velho que ele queria despachar. No papel estava tudo descrito com palavras bonitas. Doação em vida, transferência de bens, cessão de direitos. Tudo com aquele juridiquês que ninguém entende, mas que parece legal, correto, necessário. Ele disse que só estava atualizando o registro da casa para o nome dele, para facilitar burocracia no futuro. E a aposentadoria? É só para centralizar no meu banco, pai? Fica mais fácil de te ajudar a movimentar, ele disse. Ajudar. Era essa a palavra que ele usava para me enganar. Como se eu precisasse de ajuda para viver o que vivi até aqui. Assinei. Assinei porque confiei. Assinei porque era meu filho. Porque ele cresceu ali, naquele quintal, brincando com o cachorro, caindo da bicicleta, levando bronca da mãe. Assinei porque eu o vi chorar com medo do escuro, pedir para dormir na minha cama quando tinha pesadelo, correr para mim quando levava tombo. Como que um homem que nasceu dos meus braços podia me dar um golpe desses? Na hora que assinei, ele sorriu. Me abraçou. Disse que eu podia ficar tranquilo, que agora ele cuidaria de tudo. E cuidou. Mas não do jeito que prometeu. Começou devagar, quase imperceptível. Primeiro tirou minha chave do portão, dizendo que era perigoso eu sair sozinho. Depois disse que o quartinho dos fundos que eu usava para consertar minhas coisas precisava virar depósito. Me deu um colchão na sala. Depois, um sofá. Depois começou a passar 2, 3 dias sem aparecer. Quando aparecia, era só para dizer que eu precisava dar espaço, que a vida dele estava corrida. E um dia, simplesmente, me chamou para conversar e falou: Pai, acho que está na hora do senhor ir para um lugar mais adequado. Agora é tudo meu, né? A casa, o dinheiro. O senhor não precisa mais se preocupar com isso. Vai descansar. Meu sangue gelou. Eu me lembro do gosto do café frio na boca. Olhei para ele como quem olha para um estranho e perguntei: Você está me expulsando? E ele, sem olhar nos meus olhos, respondeu: Não é isso, pai. É só que o senhor não está colaborando mais. A palavra foi essa: colaborando. Como se eu fosse um estorvo,
um obstáculo, um peso morto dentro da casa que eu construí com suor e calo nas mãos. No dia seguinte, minhas roupas estavam dentro de 2 sacolas plásticas perto da porta. Nada de mala, nada de cuidado. Uma sacola de supermercado com minhas camisas dobradas às pressas. Me olhou como quem entrega comida para cachorro. Me desculpa, pai. É melhor assim. E sumiu. Eu fiquei ali, sentado no banco da calçada, olhando para a fachada da casa. Os mesmos tijolos que eu mesmo assentei, os mesmos batentes que cortei, o mesmo portão que eu pintei tantas vezes, agora trancado, por dentro, e eu do lado de fora. O vizinho da frente, seu Elpídio, ficou me olhando de longe, sem entender. Ninguém entendia. Eu também não. Como é que alguém faz isso com o próprio pai? Leva a assinatura dele como quem pede um favor e depois tira tudo, sem nenhuma vergonha. Eu ali, com 74 anos na cara, sem casa, sem renda, sem rumo, sentado num banco de calçada com as costas doendo e a alma doendo mais ainda. Não chorei naquele dia. Eu não sabia mais nem como se chorava. Só fiquei quieto, respirando fundo e esperando que alguma coisa acontecesse. Agora, depois de tudo, eu só consigo pensar numa coisa. Como é que a gente envelhece para isso? Para ser descartado como lixo? Para virar peso na vida de quem a gente criou com todo o amor do mundo? Eu não sei como essa história termina ainda, mas se você está me ouvindo até aqui, saiba, nem todo velho é bobo, nem toda dor é o fim. Tem história que só começa depois do abandono, e a minha talvez ainda esteja começando agora. Então escuta até o fim, e se essa história mexer contigo, comenta aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Todos os dias tem uma história que talvez você também precise ouvir. Aquele banco de madeira na praça virou meu primeiro teto. Não por escolha, mas porque era o único lugar onde ninguém me mandava sair. Fiquei ali do fim da tarde até quase o amanhecer, tentando entender o que tinha acabado de acontecer comigo. Era estranho, sabe? Eu não sentia raiva. Ainda não. O que eu sentia era uma mistura de incredulidade e vergonha. Parecia que tinha levado uma rasteira tão grande que nem dor dava. Era só um vazio. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo tinha parado. Os carros passavam, os postes acendiam, os cachorros latiam. E eu só estava ali, com a cabeça baixa e a alma encolhida. O rosto meio escondido entre os ombros, como quem não quer ser reconhecido. Um pai que foi expulso pelo próprio filho. Pensei em bater na porta de novo. Tentar conversar. Dizer que aquilo era um mal-entendido. Que ele devia estar estressado, cansado, confuso. Mas aí veio a lembrança da sacola de supermercado. Das minhas roupas amassadas, misturadas com documentos dobrados e um frasco de remédio. A lembrança da frase que ele disse com tanta naturalidade. Agora é tudo meu. Não teve hesitação. Não teve conflito. Foi seco, limpo, final. E então eu entendi. Aquilo não foi um desentendimento. Foi um plano. Ele já sabia o que ia fazer desde o começo. Só precisava que eu assinasse. Só precisava da minha caneta, do meu "tá bom, filho", da minha confiança. E eu dei. Na manhã seguinte, levantei devagar, com as costas reclamando da noite mal dormida. A praça começava a se encher de gente indo para o trabalho. E eu, um velho de cara amassada e sacola na mão, comecei a me tornar invisível. Ninguém me olhava. Ninguém perguntava. E foi ali que eu entendi uma coisa que até então eu só tinha ouvido em conversas de boteco. A pior solidão não é estar sozinho. É estar cercado de gente e, mesmo assim, não existir para ninguém. Caminhei até uma padaria e pedi um copo d'água. O atendente me olhou como se eu fosse pedir dinheiro. Disse que o bebedouro ficava do lado de fora. Tomei a água em silêncio e sentei de novo, num banco de cimento na calçada. O sol começava a esquentar, mas não aquecia por dentro. Comecei a lembrar da época em que ele era pequeno. Eu levava no colo, levava para o médico, ensinava a andar de bicicleta. Ele tinha medo de trovão e se escondia no meu quarto. Quando caía e ralava o joelho, era meu abraço que ele queria. Não da mãe, não da avó. Era o meu colo que acalmava. E agora, aquele mesmo menino era o homem que me colocou para fora da casa que eu construí com as próprias mãos,
como quem joga fora um móvel velho, e o pior de tudo, sem nenhuma lágrima. Sem nenhum pedido de desculpas, como se aquilo fosse o normal, como se eu estivesse realmente atrapalhando. Resolvi ir até o centro, tentar falar com alguém no banco, ver se eu conseguia entender o que ainda era meu. Descobri ali o que talvez doa mais do que a traição. É perceber que ela foi oficializada. Todos os documentos estavam no nome dele. A casa, a conta bancária, a minha aposentadoria. Tudo com firma reconhecida. Tudo com assinatura minha. Tudo legal. Eu não tinha mais nada no meu nome, nem uma lâmpada. Quando a atendente do banco me disse: "Senhor, essa conta não está mais vinculada ao seu CPF", eu senti como se tivessem apagado a minha identidade. A burocracia tinha carimbado a minha exclusão. Eu era um homem sem casa, sem renda e, naquele momento, sem valor. Pensei em ir à delegacia. Mas fazer o quê? Denunciar o quê? Eu assinei. Eu autorizei. Ninguém me obrigou com uma arma. A única coisa que ele usou foi a confiança que levei uma vida inteira para construir. E isso não era crime. Pelo menos não no papel. No coração era uma sentença. Voltei a pé, devagar, a cabeça pesada, as pernas tremendo. Sentei de novo no mesmo banco da praça. O mesmo velho, mas agora com uma consciência nova. Eu não tinha mais lar. Lar nenhum. Nem no papel, nem no coração de ninguém. Naquela tarde, Dona Arminda, uma senhora que eu conhecia desde os tempos da juventude, passou e me reconheceu. Ela sempre foi daquelas pessoas boas, que envelhecem sem amargura. Parou, me olhou nos olhos e perguntou: "Seu Orlando? O que aconteceu?" Eu travei. Não consegui falar. Ela sentou do meu lado, pegou na minha mão e ficou ali, me esperando respirar fundo. E eu respirei. Pela primeira vez, desabei. Falei tudo, da assinatura, da casa, do dinheiro, da expulsão, da vergonha. E ela só ouvia com os olhos marejados. Quando terminei, ela disse: "Tem gente que só mostra o que é quando descobre que pode tudo sem ser punido." Essa frase ficou na minha cabeça como um martelo batendo. Ela estava certa. Meu filho só fez o que fez porque sabia que eu não ia reagir, porque achava que velho não reage, que pai só sofre calado. Ela me ofereceu um quartinho nos fundos da casa dela. Disse que era simples, mas era limpo e que eu podia ficar uns dias. Aceitei. Pela primeira vez desde a expulsão, consegui dormir de verdade. Chorei à noite, mas dormi. Comi um prato de arroz com feijão que me lembrou da minha juventude. Tomei um banho quente. E ali, naquele silêncio do quartinho, comecei a pensar: se ele foi capaz de fazer isso comigo, será que fez com mais alguém? Comecei a lembrar de pequenas coisas que talvez eu tenha ignorado. O modo como falava com a irmã, as grosserias com a mãe antes dela falecer, a frieza com os avós, os esquecimentos de datas importantes. Será que ele sempre foi assim e eu nunca quis ver? No dia seguinte, voltei ao banco com um novo olhar. Pedi para consultar movimentações antigas. Queria entender o que ele tinha feito exatamente. E ali, entre protocolos e papéis, descobri que ele tinha retirado uma aplicação antiga minha. Um título de capitalização que eu nem lembrava mais. Tinha deixado guardado há mais de 20 anos, quando ainda fazia frete de caminhão. Era como um seguro para o futuro. E ele achou. E pegou. Legalmente estava tudo certo. Moralmente, ele tinha me roubado. E foi ali que o sangue começou a ferver. A dor virou indignação. E pela primeira vez, eu senti vontade de reagir. Porque tem gente que acha que velho é burro, que aposentado é frágil, que pai perdoa tudo. Mas até o mais amoroso dos pais pode acordar um dia e decidir que não vai morrer calado. E naquele dia, eu acordei. Naquela manhã, sentado no banco do gerente, com a segunda via dos extratos nas mãos, eu não via mais só números, via o retrato da minha ingenuidade estampado em cada linha. Uma movimentação aqui, outra ali, e lá se iam meses inteiros da minha aposentadoria sendo drenados, transferidos, reinvestidos por ele em nome próprio. Eu tinha virado só uma ponte. Um CPF útil, uma assinatura conveniente. Eu não era mais o pai, o homem que um dia carregou ele no colo,
que enfrentou estrada de barro e noite virada para pagar uma consulta, comprar um remédio, garantir um brinquedo no Natal. Eu era agora só o velho que ele precisou enganar para se dar bem. E pior, aos olhos da lei, tudo certinho, reconhecido, assinado, como se eu tivesse concordado com aquilo. Mas uma coisa mudou em mim ali. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti vontade de me levantar não para fugir, mas para lutar. Saí do banco com um plano ainda sem forma, mas com um sentimento novo. Eu não ia aceitar aquilo calado. Voltei para o quartinho da dona Arminda com os papéis na mão e a cabeça a mil. Ela percebeu de longe que meu semblante tinha mudado. Serviu um café forte e perguntou: "Vai fazer alguma coisa?" E eu respondi: "Pela primeira vez, sim, vou fazer." E não era por vingança, era por respeito. Eu merecia respeito, e mesmo que ninguém me devolvesse o que era meu, eu ia gritar por ele. Nem que fosse para mim mesmo ouvir. Naquela mesma tarde fui até o antigo sindicato dos caminhoneiros onde fui filiado por décadas. Não sabia se encontraria alguém conhecido, mas precisava de orientação. E foi ali que encontrei o seu Ismar, um senhor mais novo que eu, mas já aposentado também, que trabalhava como voluntário ajudando idosos em situação parecida. Ele me ouviu com atenção, fez anotações, tirou cópias dos papéis. E no final, disse algo que nunca mais esqueci. "Seu Orlando, o senhor pode ter assinado, mas se foi induzido ao erro, existe um nome para isso. E a justiça precisa ouvir sua versão." Pela primeira vez, alguém falou de justiça olhando nos meus olhos. Sem pena, sem dó. Como se eu ainda fosse um homem inteiro. Ele me ajudou a agendar um atendimento com um advogado do Centro de Referência ao Idoso. E lá fui eu, de camisa passada e pastinha na mão. O rapaz que me atendeu tinha metade da minha idade, mas me tratou com dignidade. Leu cada documento, ouviu cada detalhe, e ao final, disse: "Seu Orlando, o senhor confiou num parente. Isso é comum, infelizmente, mas o que ele fez com o senhor pode sim ser questionado. O senhor foi lesado, e existe um caminho." Naquele instante, eu me emocionei. Não pela chance de ganhar alguma coisa de volta, mas porque pela primeira vez em semanas, eu sentia que minha dor tinha nome, que minha história tinha importância, que eu ainda existia. Mas não era só a justiça que eu queria. Era também entender onde foi que eu falhei. Como um filho se transforma nesse tipo de pessoa? Será que eu criei ele errado? Será que o amor que dei foi frouxo? Será que mimar é isso? Ensinar que o mundo deve tudo a ele? Ou será que ele foi aprendendo a frieza com o tempo, escondido de mim? Comecei a revisitar o passado, a lembrar dos aniversários esquecidos, das visitas rápidas, das ligações automáticas só para pedir favores, das ausências longas. E eu, sempre cego por orgulho de pai, dizia que ele era o culpado, que o mundo estava difícil, que homem era assim mesmo. Eu criei desculpas pro egoísmo dele a vida inteira. E agora, velho, vi que eu mesmo tinha dado as ferramentas. Nessa mesma semana recebi uma ligação inesperada. Era a esposa dele, ou ex-esposa, não sei mais. A voz embargada. Disse que tinha ouvido falar do que aconteceu e que sentia muito. Pediu desculpas, mesmo sem ter culpa. Disse que também já tinha passado por coisas difíceis com ele e que não se surpreendia. Aquelas palavras foram como navalha. Porque se nem ela se surpreendia, é porque esse lado dele não era novo, era velho, cultivado. E eu, como pai, talvez nunca tenha querido ver. Ela me disse algo que ficou preso na garganta. "Seu Orlando, o senhor é um homem bom demais, mas tem gente que se aproveita justamente disso. Ele não age assim só com o senhor, não. É com todo mundo que não impõe limite." E essa frase foi um espelho, porque no fundo, ela estava certa. Eu nunca impus, eu sempre cedi, porque era meu filho, porque eu achava que amar era isso. Nunca dizer não, nunca confrontar, sempre proteger, mesmo quando estava errado. E agora, eu entendi o preço disso. Nos dias que seguiram, comecei a reerguer minha dignidade em passos pequenos. Ajudei Dona Arminda em pequenas tarefas. Passei a caminhar mais, me alimentar melhor. Comecei a escrever, com letra tremida, tudo o que lembrava.
tudo o que sentia. Um tipo de diário, um registro. Porque mesmo que o mundo não ouvisse, eu não queria que a minha verdade morresse comigo. Comecei também a pesquisar sobre os direitos do idoso, sobre abuso financeiro, sobre abandono afetivo, e o que vi me revoltou. Eu não era o único. Tinha muitos. Muitos pais e mães sendo passados para trás por filhos, netos, parentes, gente boa que envelheceu achando que era amada, quando na verdade só era útil. E isso me doeu, mas também me fortaleceu, porque eu percebi, minha história precisa ser contada, porque talvez ela salve alguém de cair na mesma armadilha. No final daquela semana, recebi um envelope. Era da Justiça. O advogado havia protocolado a ação. Um pedido de anulação dos documentos assinados, alegando indução ao erro, abuso de confiança e vulnerabilidade emocional. Era o primeiro passo. Talvez não me devolvessem a casa. Talvez o dinheiro nunca voltasse. Mas aquela papelada era mais que processo. Era a prova de que eu não ia morrer calado. De que nem todo pai traído precisa aceitar a dor como sentença. Na última linha do caderno onde escrevi meu diário, escrevi assim: o silêncio de um pai enganado pode virar a arma de um homem que decidiu se levantar. E naquele dia, eu dormi diferente. Pela primeira vez, não com a cabeça cheia de perguntas, mas com o peito cheio de propósito. Eu não sou homem de chorar fácil. Nunca fui. Chorei no enterro da minha mulher, chorei quando perdi meu irmão mais velho num acidente na estrada. E agora, depois de tudo, me peguei chorando no meio da cozinha da dona Arminda, só porque ouvi meu próprio nome na rádio comunitária do bairro. Era uma daquelas programações simples, de música sertaneja antiga e notícias do bairro, mas naquele dia estavam falando sobre uma campanha de apoio a idosos, vítimas de abandono e fraude familiar. Citaram meu nome como exemplo de dignidade. Seu Orlando, ex-caminhoneiro, hoje luta na justiça contra um caso de abuso financeiro cometido pelo próprio filho. Quando ouvi isso, larguei a xícara na pia e sentei. A garganta fechou. Aquela voz de locutor lendo minha história em voz alta me expôs. Mas também me libertou, porque pela primeira vez alguém falava por mim. Eu não era só um velho com sacola de supermercado na calçada. Eu era uma história que merecia ser contada. A partir daquele dia, começaram a surgir coisas que eu não esperava. Gente do bairro me reconhecendo, vizinhos antigos batendo na porta da dona Arminda para deixar um abraço, um pão, uma cesta básica. E mais do que isso, começaram a aparecer outros casos. Um senhor me parou no mercado com o olhar triste e disse: "O que fizeram com o senhor, fizeram comigo também. Meu filho vendeu meu carro no meu nome e me deixou com dívida." Outro disse que a filha passou o cartão da aposentadoria por meses, enquanto ele morava num asilo sem saber. E eu vi que aquela dor que parecia só minha era, na verdade, um espelho da dor de muitos. Mas o que me doía mais não era o roubo em si, era a humilhação, era o peso da vergonha. Porque por mais que eu soubesse que fui enganado, que fui traído, ainda era meu filho. O sangue dele veio do meu. E confessar para o mundo que fui passado para trás por ele era como arrancar um pedaço do peito, ainda mais para um homem da minha geração, que cresceu ouvindo que pai é pilar, que homem não falha, que velho tem que ser exemplo. E ali estava eu, sendo exemplo de fraqueza, de ingenuidade. Mas aos poucos, fui entendendo que talvez meu maior erro não tenha sido assinar aqueles papéis. Foi ter silenciado por tanto tempo, ter feito de conta que tudo estava bem, enquanto ele, aos poucos, ia me apagando da vida dele. A justiça andava devagar, como tudo neste país. Mas o processo seguia. E mesmo sabendo que podia demorar, aquela papelada me dava força para continuar. Um dia recebi a visita de uma jovem assistente social. Veio me entrevistar, fazer registro do meu caso para ajudar a construir um projeto de prevenção no bairro. Me tratou com um respeito que há muito eu não sentia. Sentou, me olhou nos olhos, ouviu sem pressa, anotou tudo. No fim disse: "Seu Orlando, eu vou te falar uma coisa que talvez o senhor não tenha ouvido ainda. O senhor não tem culpa." E essa frase foi como um soco no estômago, porque, até ali, eu carregava uma culpa muda.
A culpa de ter sido um pai que não viu, que não limitou, que não percebeu. Mas ela estava certa. A culpa não era minha. A escolha de trair foi dele. Nos dias seguintes, comecei a escrever cartas. Não para ele. Ainda não. Mas para mim mesmo. Cartas que começavam com Orlando, você precisa lembrar. E terminavam com promessas de nunca mais se calar. Era meu jeito de me lembrar de quem eu era. Porque quando a gente perde tudo, corre o risco de esquecer quem foi. E eu não queria isso. Eu queria lembrar do homem que trabalhou 38 anos sem faltar um mês. Que criou 2 filhos com dignidade. Que não devia nada a ninguém. Que talvez tenha sido bonzinho demais. Mas nunca foi fraco. Um dia desses, reencontrei um velho amigo de estrada, o Marçal. Ele me viu saindo da padaria e me chamou. Disse que soube de tudo pela rádio. Me abraçou forte, como quem abraça um sobrevivente. Ficamos horas conversando num banco da praça. Ele me disse algo que ainda ecoa em mim. A gente envelhece achando que o tempo vai ensinar nossos filhos a amar o que a gente fez por eles. Mas tem filho que só aprende quando perde. E aí ele me olhou sério e completou. Talvez o que o seu precisa é exatamente isso. Perder o Senhor de vez. Aquilo me doeu, mas também me acordou. Porque a verdade é que eu ainda esperava algo. Uma ligação, um pedido de desculpas. Um pai me perdoa. Eu ainda carregava uma esperança infantil de que ele aparecesse na minha porta, arrependido. Mas o tempo passava. E nada. Nem uma mensagem, nem um bilhete, nenhum olhar. E aí eu entendi. Às vezes, a justiça não vem da reconciliação. Vem do reconhecimento do que você é, mesmo quando ninguém mais reconhece. Foi então que recebi a visita mais inesperada de todas. Um rapaz, bem vestido, educado, me procurou dizendo que era funcionário da imobiliária onde meu filho tinha tentado vender a casa. Sim, vender a casa. Minha casa. A casa da minha vida. O rapaz disse que, ao investigar a documentação, achou estranho o histórico de doação e buscou informações antes de concluir o negócio. Disse que não queria se envolver, mas achou que eu precisava saber. E ali eu vi. Ele não tinha só me tirado a casa. Ele queria apagar todo o rastro da minha existência naquele lugar. Voltei para casa da dona Arminda em silêncio. Agradeci ao rapaz. E ali, no meu cantinho, me ajoelhei. Pela primeira vez em muito tempo, falei com Deus não pedindo explicações, mas forças. Disse: Senhor, se ainda restar em mim alguma dignidade, me dá coragem para ir até o fim. E se houver justiça nesse mundo, que ela seja feita, não por vingança, mas por paz. A ficha só caiu mesmo quando vi. Estava lá, estampado num site de imóveis da cidade. Casa ampla no bairro São Miguel, recém-reformada, ideal para investidores ou famílias. E no canto da tela, 3 fotos. 3 pedaços da minha vida sendo oferecidos em prestações. O portão azul que eu mesmo pintei. A janela da cozinha onde minha mulher regava as plantas. O piso da sala que instalei com meus próprios joelhos gastos. Tudo ali, pronto para ser vendido como se fosse apenas cimento e madeira. Mas não era. Aquela casa era minha memória. E ele estava vendendo como se fosse um liquidificador velho. E o pior, nem disfarçou. A descrição do anúncio usava até o nome antigo da rua, coisa que só quem cresceu ali saberia. Meu filho não estava só me apagando. Ele estava me substituindo. Fechei o celular devagar, sem conseguir respirar direito. Fiquei um tempo olhando para a parede do quartinho, sem pensar em nada. Nem dor, nem raiva. Só aquele entorpecimento que a alma inventa quando o coração cansa de apanhar. A dona Arminda percebeu meu silêncio e perguntou o que houve. Eu só consegui dizer: ele botou a casa à venda. Ela sentou do meu lado, segurou minha mão e disse: então ele não merece mais 1 centímetro do que é seu. E foi aí que a palavra que eu tanto evitei começou a ganhar espaço dentro de mim: justiça. Eu não queria mais só dignidade. Eu queria justiça. Não importava o tempo que levasse. Na manhã seguinte fui direto ao fórum. O advogado já havia dado entrada no pedido de anulação dos documentos. Mas agora, com essa tentativa de venda, havia um novo elemento. Ele anexou o anúncio como prova. E ali começou um novo capítulo da minha luta. Um processo cautelar foi aberto para impedir a venda
até que a justiça decidisse se a assinatura que dei foi realmente feita em plena consciência ou sob abuso de confiança. E naquele instante, mesmo sabendo que era só um passo num caminho longo, eu senti que estava respirando de novo, que, pela primeira vez, alguém estava dizendo: espera aí, essa história não está certa. Enquanto isso, a rádio local, que já tinha citado meu caso antes, voltou a falar de mim. Só que agora com mais força. Alguém havia mandado o link do anúncio para eles. O programa da tarde, apresentado por uma moça chamada Cláudia, dedicou meia hora inteira ao tema: quando o pai vira estorvo e a casa da memória vira mercadoria. Falaram meu nome, contaram minha história com respeito. E o que aconteceu depois disso eu nunca teria imaginado. O telefone da rádio começou a tocar sem parar. Gente contando casos parecidos, vizinhos querendo saber onde eu estava, gente me procurando na praça, e aí algo começou a mudar. Eu, que até dias atrás era só o velho com a sacola, agora era alguém com voz, com história, com importância. Foi num desses dias, no fim da tarde, que recebi uma visita que me desarmou. Era o Vicente, meu neto, filho do meu filho, um menino que cresceu me chamando de vô com aquele carinho puro de criança. Que eu levava para a escola, que sentava no meu colo para ouvir história de caminhão, que um dia chorou quando rasgou a figurinha que a gente tinha achado juntos. Ele apareceu na casa da dona Arminda com um rosto dividido entre vergonha e saudade. Me abraçou sem dizer nada. Ficou ali, de cabeça encostada no meu ombro, e eu senti aquele abraço como um respiro, um alívio, uma rachadura no muro de dor que eu vinha carregando. Sentamos na cozinha e ele falou. Disse que soube de tudo pela rádio, que o pai estava dizendo que eu tinha dado a casa de bom grado, mas que ele nunca acreditou muito. Contou que tinha ouvido brigas entre os pais, que sabia que o pai tinha mexido no dinheiro do avô. E aí me disse algo que me desmontou. Vô, eu tinha vergonha de vir te procurar, porque eu sou filho dele, mas eu precisava te dizer que você não está sozinho. E ali, naquele instante, eu vi que a justiça que eu buscava podia não vir só dos tribunais. Às vezes ela vem num abraço, numa palavra, num neto que escolhe o afeto acima da herança. Nos dias seguintes, ele voltou a me visitar. Levou uma toalha nova, um pacote de pão, remédio para pressão. Disse que ia ajudar no que pudesse. E foi ele quem me ajudou a criar uma conta de e-mail, a escanear os documentos, a escrever uma carta que eu queria mandar ao juiz. Nessa carta, eu não pedi nada. Eu só contei. Contei que sou um homem de 75 anos, que trabalhou desde os 14, que criou 2 filhos, que construiu sua casa com as mãos e que hoje dorme num quartinho emprestado porque foi enganado por quem mais confiava. Pedi que ele olhasse meu caso não só com os olhos da lei, mas com os olhos do coração, porque a dor de um pai não cabe num protocolo. Uma semana depois, a venda da casa foi oficialmente suspensa. O juiz acolheu o pedido cautelar e determinou que nenhum contrato poderia ser assinado até que o processo fosse julgado. Quando soube, chorei de novo. Não porque a casa ainda estava lá, mas porque pela primeira vez algo estava me sendo devolvido. Nem que fosse o direito de ser ouvido. Mas naquele mesmo dia recebi uma mensagem. Era do meu filho. Curta, fria, quase protocolar. Dizia: fiquei sabendo do que você está fazendo. Se quer guerra, vai ter. Li aquilo umas 5 vezes. Era tudo o que ele conseguia me dizer? Nenhuma pergunta, nenhum arrependimento, nenhum porquê. Só ameaça. Só desprezo. Ali, naquele instante, eu soube. Ele tinha ido longe demais para voltar. Não era mais meu filho. Era só um homem que usava meu sobrenome. E eu não era mais só um velho. Eu era um homem em pé. Ferido, sim, mas em pé. Não respondi à mensagem dele. Apaguei. Não por medo, mas porque já não fazia mais sentido conversar com alguém que escolheu me expulsar da própria vida com a mesma frieza com que se apaga uma lâmpada. Se quer guerra, vai ter. Foi o que ele escreveu. Curto, seco. E eu li aquilo como quem ouve de um estranho na rua. Não havia mais afeto nem vínculo, só uma constatação triste. O homem que eu criei, que eu embalei nos braços, que eu ensinei a amarrar o cadarço e a cruzar a rua,
Agora me enxergava como um inimigo. E por mais que eu tentasse, não dava mais para disfarçar a ferida. Ele tinha me declarado guerra, mas o que ele ainda não sabia é que eu tinha deixado de ser frágil. O neto continuava me visitando, sempre com aquele jeito meio tímido, mas cheio de cuidado. Às vezes, só vinha para tomar café comigo e ouvir as histórias que eu comecei a contar, não mais como lembrança, mas como uma forma de resistir. Ele sentava na cadeira da frente, apoiava os cotovelos nos joelhos e me ouvia com os olhos atentos. Disse que a mãe dele, minha ex-nora, também sabia de tudo e tinha vergonha do que o filho estava fazendo comigo. Foi ela quem ajudou a sustentar o menino durante a separação, enquanto o pai sumia por meses com desculpas de negócios importantes. E ali, entre as falas do meu neto e os silêncios que ele guardava, eu comecei a perceber que o mal que ele me fez já vinha sendo espalhado há muito tempo, só que ninguém tinha tido coragem de enfrentá-lo. Com o bloqueio judicial ativo, a venda da casa estava suspensa, mas eu sabia que ele não ia parar por aí. E não demorou. Um dia depois da decisão, ele apareceu na casa da dona Arminda. Parou o carro do outro lado da rua, desceu com passos lentos, como se calculasse cada movimento. Vestia terno escuro e óculos de sol. Parecia um advogado de filme. Mas eu reconheceria aquele andar de longe. Não batiam os ombros eretos com o vazio nos olhos. Ele tocou o interfone e esperou. Eu não fui até a porta. Foi a própria dona Arminda quem atendeu. "Boa tarde, o senhor Orlando está?" Ela respondeu com firmeza. "Está sim, mas só recebe visita de quem o respeita." Ele hesitou por alguns segundos e então disse: "Diz para ele que ainda dá tempo, que ele pode desistir desse processo ridículo." Dona Arminda não piscou. Disse apenas: "Você já desistiu do seu pai há muito tempo." E fechou o portão na cara dele. Eu ouvi tudo lá de dentro. Cada palavra, cada pausa. E não me levantei, porque naquele momento eu entendi que não havia mais volta. Nem reconciliação, nem conversa. Só justiça. Não por mim, mas por todos os pais que vivem calados por vergonha ou medo. Naquela noite, sonhei com minha mulher. Sonhei que ela estava sentada na cadeira da sala da nossa antiga casa, bordando. Era como se o tempo tivesse voltado. Ela me olhava com aquele olhar que misturava doçura e força. No sonho, ela dizia: "Você demorou, Orlando, mas agora está fazendo certo." Acordei com o rosto molhado. E pela primeira vez, senti que estava sendo guiado por algo maior do que a dor. Algo que não era raiva. Era coragem. Comecei a ajudar na rádio do bairro. O pessoal me convidou para dar depoimentos curtos sobre respeito à pessoa idosa. Falei de forma simples, como quem conversa com o vizinho. Contava pequenos trechos da minha história. E toda vez que alguém me dizia: "Me lembrei do meu pai. Passei por algo parecido. Obrigado por falar por nós." Eu sentia que aquele quartinho onde eu dormia deixava de ser esconderijo e virava trincheira. Eu não estava mais me escondendo. Estava me expondo, sim, mas por escolha. E pela primeira vez em muito tempo, me sentia inteiro. O processo na justiça ganhou corpo. O advogado disse que a narrativa estava consistente. Os documentos estavam do nosso lado e que a comoção do caso poderia acelerar a tramitação. Mas ele também me avisou: "Seu Orlando, prepare-se. Ele pode vir com mais força, pode tentar desqualificar o senhor, dizer que está inventando tudo, que foi um presente, que o senhor está confuso." E eu olhei bem nos olhos dele e respondi: "Eu não sou um velho confuso. Sou um pai ferido, mas bem acordado." E aquilo virou quase um lema para mim. Certo dia, recebi um envelope pardo. Era um aviso do advogado dele. Alegava que eu havia doado a casa e os bens por livre e espontânea vontade, como demonstração de afeto, e que agora eu estava desistindo do gesto por má influência de terceiros. Dizia que minha idade comprometia meu discernimento. Ri. Não um riso de deboche, um riso triste. Porque ver meu próprio filho tentando me pintar como um homem debilitado, vulnerável, quase incapaz, era como morrer mais uma vez. Só que não me abalou. Pelo contrário. Serviu como prova do tipo de pessoa que ele se tornou. Um filho que, para manter a posse de uma casa, era capaz de diminuir o próprio pai.
E eu, que sempre fui chamado de ingênuo, entendi. Quando o dinheiro entra onde o amor faltou, nasce um monstro. Me preparei para o que viesse. Disse ao advogado que estava pronto para depor, para encarar juiz, para olhar nos olhos de quem me arrancou tudo. Eu não tremia mais. A dor que me fez calar agora era a voz que me fazia andar. E o mais curioso é que, quanto mais eu falava, menos peso eu carregava. Quanto mais eu contava, mais leve eu me sentia. Porque eu não estava contando só minha história. Eu estava contando a história de muitos, de milhares, de pais e mães abandonados por quem eles alimentaram. De idosos traídos por aqueles que um dia chamaram de filho, com os olhos cheios de orgulho. E naquela altura da vida, eu percebi. A vergonha não era minha. A vergonha era dele. E se a justiça um dia me desse de volta a casa, o nome limpo e a renda, ótimo. Mas se não desse, já tinha me dado o que eu mais precisava, minha voz. Foi numa quarta-feira de manhã que recebi o convite mais inesperado desde que tudo começou. O Vicente, meu neto, chegou cedo, todo arrumado, camisa passada, sapato limpo, com os cabelos penteados de um jeito que me lembrou o tempo em que eu mesmo o levava para a escola de mão dada. Mas dessa vez, ele não queria que eu o levasse. Queria que eu fosse lá como convidado. Vô, a professora de sociologia pediu que a gente trouxesse alguém para falar sobre memória, família e respeito. Eu contei sua história. Ela quer que o senhor vá lá. Falar com a turma. Contar como foi. Aquilo me pegou de surpresa. Eu, um velho com a coluna torta e a voz embargada, falar com adolescentes? Fiquei quieto por um instante, mas ele insistiu. Eles precisam ouvir, vô. E o senhor precisa contar. Aceitei. Não por vaidade, mas porque percebi, ali, nos olhos dele, um pedido que ia além da aula. Era como se ele dissesse: me ajuda a mostrar que ainda existe verdade. E eu não podia negar isso. Era minha chance de plantar algo numa geração que, se não ouvir de quem viveu, vai repetir os mesmos erros, ou carregar os mesmos traumas. Me vesti com a melhor roupa que tinha, engomada pela dona Arminda com todo carinho, e fui. De carona com ele, no ônibus escolar. Sentei no fundo, calado, observando os meninos rindo, mexendo no celular, sem imaginar o que eu carregava na memória. Quando chegamos, o porteiro me cumprimentou com respeito e fui recebido pela professora com um sorriso firme. Seu Orlando, seja muito bem-vindo. A sala é toda sua. Entrei naquela sala como quem pisa num chão sagrado, porque cada um daqueles jovens ali podia ser um filho, um neto. Um futuro homem ou mulher que teria nas mãos o poder de honrar ou esquecer. Eles me olharam em silêncio, com certa curiosidade. Alguns pareciam desconfiar do velho que chegava com a camisa abotoada até o pescoço e a pastinha de plástico na mão. Comecei devagar. Disse meu nome. Contei que fui caminhoneiro por quase 4 décadas, que tive 2 filhos, que construí uma casa com as mãos e que hoje dormia num quartinho emprestado porque fui enganado por quem eu mais amava. A sala ficou muda. E aí eu continuei. Falei da assinatura, da casa, da aposentadoria. Contei do dia em que fui posto para fora com as roupas dentro de sacola de mercado. Disse que não chorei no dia, mas que a dor foi tão grande que parecia que eu tinha morrido por dentro. Vi rostos mudarem. Um garoto lá no fundo baixou os olhos. Uma menina na primeira fileira começou a segurar a caneta com mais força. Contei do neto que voltou, da rádio, da justiça, da luta para não morrer em silêncio. Disse que muitas vezes a maior covardia não é levantar a voz, é virar as costas, e que tem filhos que, quando o pai envelhece, passam a enxergá-lo como um estorvo, não como o homem que um dia trocou tudo para vê-lo crescer. Fiquei ali por quase 40 minutos, falando como quem conta história à beira de um fogão a lenha. Quando terminei, ninguém bateu palmas, ninguém mexeu. Ficaram todos em silêncio. E foi a professora quem falou. Essa é uma história real, mas podia ser de qualquer um aqui, porque a escolha de respeitar ou trair começa nas pequenas atitudes. E então, os aplausos vieram. Não como festa, mas como respeito. Um menino se levantou e me disse:
Meu avô morreu achando que ninguém ligava para ele. O senhor me fez lembrar dele. Uma menina me abraçou, em silêncio. Outro me perguntou se podia gravar minha fala para o avô ouvir. E ali, naquele ambiente que parecia tão distante da minha vida, eu vi que a minha história já não era só minha. Era deles também. E isso, meu filho jamais poderia apagar. Voltei para casa com o coração cheio de uma coisa que eu já tinha quase esquecido. Esperança. Aquela manhã tinha me dado a certeza de que a dor, quando compartilhada com verdade, vira ponte. E que contar não era mais um desabafo. Era uma missão. O neto estava diferente depois daquele dia. Mais presente, mais leve. Como se ali tivesse conseguido reconciliar algo dentro dele. A vergonha que carregava por ser filho de quem me traiu parecia ter diminuído. Ele agora andava de cabeça erguida. E eu andava ao lado. Os dias passaram. A notícia da minha fala na escola se espalhou. Recebi convite para participar de uma roda de conversa na igreja do bairro, de um programa pequeno na TV local. Me tornei, sem querer, uma espécie de símbolo de resistência. Mas não daquele tipo que grita, que protesta, que exige. Minha resistência era de quem sobreviveu à traição e ainda teve coragem de amar, de olhar para trás e dizer: fui derrubado, mas estou em pé. Isso tocava as pessoas. E o mais curioso, quem mais me ouvia eram os jovens. Foi numa dessas conversas que reencontrei uma figura do meu passado. O Arlindo, vizinho de porta durante 20 anos, com quem joguei dominó por tanto tempo. Ele apareceu num dos encontros, me abraçou com lágrimas nos olhos. Disse que soube de tudo, que não teve coragem de vir antes por vergonha. Que também foi enganado pela filha, que perdeu a casa para ela e hoje morava num quartinho alugado. E ali, sentados lado a lado, dois velhos traídos conversaram como dois meninos que tinham sido abandonados no recreio. A dor nos igualava, mas a palavra nos salvava. Enquanto isso, meu filho sumia. Depois da tentativa frustrada de vender a casa, não deu mais sinal, nem mensagem, nem ligação. Talvez estivesse esperando a poeira baixar. Talvez achasse que o velho ia cansar. Só que ele não sabia que o velho não era mais o mesmo. Aquele que assinou de olhos fechados, que confiava por instinto, que se calava por vergonha, tinha morrido. No lugar dele, estava um homem acordado. Ferido, sim, mas inteiro. E num fim de tarde, sentado na varanda da casa da dona Arminda, com o neto ao lado e o rádio ligado baixinho, olhei para o céu avermelhado e pensei: eu perdi tudo o que era meu no papel. Mas ganhei de volta aquilo que ele nunca teve. O respeito de quem me ouve sem precisar de herança. Foi num fim de semana calmo, daqueles em que o vento sopra devagar e parece carregar memórias no ar, que algo completamente inesperado aconteceu. Eu estava varrendo a entrada da casa da dona Arminda, como fazia todas as manhãs. Era uma forma de me manter em movimento, de ocupar o corpo para não deixar a cabeça transbordar. Quando acabei, sentei na cadeira da varanda com meu café preto em mãos. Foi aí que vi por baixo da porta um envelope. Sem remetente, sem selo. Só meu nome escrito à mão, com uma letra tremida, quase infantil. Seu Orlando. Peguei com cuidado. Não era pesado. Dentro, apenas uma folha de caderno, dobrada 2 vezes. Abri devagar. O papel cheirava a umidade, como se tivesse sido guardado às pressas. E o que estava escrito ali me paralisou. Seu Orlando, me desculpe por escrever assim, escondido, mas eu precisava contar. Vi muita coisa que não tive coragem de falar antes. Trabalhei na imobiliária onde seu filho tentou vender sua casa. E tem mais coisa. Ele usava seu nome há muito tempo para coisas que o senhor nunca soube. Documentos, financiamentos, empréstimos. Tem um cômodo no fundo da casa, aquele quartinho velho onde o senhor guardava as ferramentas. Lá ele guardava pastas com tudo. Eu vi. Ninguém sabe que eu vi. Mas eu guardei um xerox de um contrato. Se o senhor quiser, posso deixar numa caixa de papelão atrás da banca de jornal da Praça Nova, atrás da lixeira azul. Terça-feira, 12h. Terminei de ler com a mão tremendo. O coração batia devagar, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Voltei a ler. 1,
2, 3 vezes. Não havia nome. Não havia nada que me permitisse saber quem tinha escrito. Mas havia algo ali que me acertou em cheio. Verdade. Porque tudo que estava naquela carta fazia sentido com as pequenas desconfianças que vinham crescendo em mim. Pequenas coisas que antes eu achava que era exagero da minha cabeça velha, mas que juntas começavam a formar um quadro muito mais grave do que eu tinha imaginado. Guardei a carta dentro da Bíblia que ficava sobre a cômoda, junto das anotações que eu vinha fazendo desde que tudo começou. Esperei até terça-feira como quem espera uma sentença. Quando o relógio marcou 11h30, fui a pé até a Praça Nova. O coração batia forte, como no dia em que levei minha mulher para o altar. Cheguei antes, dei 2 voltas disfarçando e fui até a lixeira azul. Atrás dela, havia uma caixa parda, desgastada pelo tempo. Dentro, uma pasta fina, com capa de plástico transparente. Levei direto para o advogado. Ele abriu com cuidado. O que vimos ali era mais do que um contrato antigo. Era uma prova. Um empréstimo de quase R$20 mil, feito no meu nome há 7 anos. Com assinatura falsificada. Com o endereço da casa antiga. E mais. Documentos anexos que ele usou como comprovantes de renda. Inclusive minha aposentadoria. Tudo feito com o meu nome. Tudo escondido. O advogado olhou para mim e disse: "Seu Orlando, isso é grave. E isso muda o processo." A partir dali, tudo tomou outro rumo. A denúncia anterior, que era de abuso de confiança e indução ao erro, agora podia ser ampliada para estelionato, falsidade ideológica e apropriação indevida de bens. A juíza do caso pediu uma reavaliação de todo o histórico bancário vinculado ao meu CPF. E foi ali que veio a avalanche. Descobriram que ele não só havia transferido a casa e a aposentadoria, ele também vinha utilizando meu nome em várias negociações menores há anos. Aluguel de carro, plano de saúde, empréstimos consignados. Tudo às escondidas. Era como se eu fosse uma carteira aberta para ele. E tudo isso sem nunca me consultar, sem nunca me contar. Era como se para ele eu já tivesse morrido há muito tempo. E só sobrasse meu nome para ser usado. O advogado me explicou que com essa nova configuração, o processo passava a ter caráter criminal e que o Ministério Público podia se interessar. E pela primeira vez, meu filho ia ter que sentar do outro lado, o lado de quem é chamado a se explicar. Soube, dias depois, que ele tentou viajar, mas a justiça bloqueou temporariamente o passaporte e as movimentações em nome dele. O que era só um processo entre pai e filho agora era um inquérito. E naquele momento, senti um misto de dor e alívio. Dor, por ver meu filho sendo investigado como um criminoso. Alívio, por ver que a justiça não tinha olhos só para o papel, mas também para o que foi feito na surdina, na covardia. Voltei para casa de alma mexida. O neto me esperava com 2 pães de queijo e um sorriso tímido. Quando viu meu rosto, ficou sério. Contei tudo, com calma, sem drama. E ele só balançava a cabeça como quem já sabia, mas não queria acreditar. Eu sempre achei que meu pai fazia coisa errada, avô, mas nunca imaginei que era assim. Ele parecia envergonhado, mas ao mesmo tempo aliviado por estar do lado certo da história. Dormi mal naquela noite. A cabeça girava. A imagem do quartinho nos fundos da casa não me saía da mente. Era o mesmo lugar onde guardei ferramentas por anos, onde consertei bicicletas dele, onde pendurei minhas luvas de couro. Agora, aquele cômodo servia de esconderijo para documentos forjados. Um lugar que foi símbolo de trabalho. Virou esconderijo de mentira. E foi aí que percebi. Mais do que me tirar de casa, ele me apagou daquele lugar. Apagou minha história. Quis substituir o pai por um papel, mas a história não aceita ser calada. E naquele dia, enquanto ouvia os grilos do quintal da Dona Arminda, escrevi em meu caderno uma frase que talvez resuma tudo o que senti. Quem tenta apagar a verdade com mentira, um dia se afoga na própria invenção. Meu filho construiu uma armadilha achando que o velho ia morrer quieto. Mas o velho falou. O velho levantou. E agora, o mundo inteiro estava ouvindo. A data da audiência foi marcada para uma segunda-feira chuvosa,
daquelas em que o céu parece chorar por todo mundo ao mesmo tempo. Quando acordei, o barulho da água caindo no telhado da casa da dona Arminda misturava com o ritmo acelerado do meu coração. Eu vestia a mesma camisa azul que usei no casamento do meu filho. Talvez por ironia, talvez por memória. Não sei. Só sei que precisava levar alguma lembrança de um tempo em que ainda havia amor entre nós. O Vicente me acompanhou. Sentou do meu lado no banco do ônibus e ficou em silêncio o caminho todo. Mas não era silêncio de descaso. Era o silêncio de quem entende o peso da hora. De quem sabe que naquele dia não era só um velho que ia falar. Era uma história que ia pedir justiça em voz alta. Chegamos cedo. O prédio do fórum era gelado, impessoal. Os corredores cheiravam a papel e tensão. Meu advogado me esperava já na porta da sala. Me deu um leve aperto de mão e disse: "Hoje, o senhor vai ser ouvido. Mas fale com o coração. Não precisa convencer ninguém. Só diga a verdade." Entrei. Sentei na cadeira do lado esquerdo da sala. Do outro lado, a cadeira dele ainda estava vazia. Quando ele entrou, não me olhou. Passou direto, com os olhos fixos nos próprios passos. Usava o mesmo terno da visita em que ameaçou dona Arminda, mas parecia menor, encolhido, pálido, como se a fantasia de filho confiante estivesse desbotando. A juíza era uma mulher de olhar firme e gestos contidos. Leu os autos, olhou para nós e disse: "Hoje ouviremos o senhor Orlando. O senhor tem a palavra." Respirei fundo, olhei em volta e comecei. Falei como quem fala com Deus, sem floreio, sem lágrima, só com verdade. Contei que trabalhei por 40 anos na estrada, que criei 2 filhos com sacrifício, que construí minha casa com as mãos, que cada tijolo carregava uma história. Falei da manhã em que assinei os papéis, da promessa de proteção, da confiança que tive. Contei do dia em que fui expulso, das sacolas no chão, do portão fechado. Falei dos documentos que surgiram depois, dos empréstimos no meu nome, da carta anônima, da tentativa de apagar minha história como quem apaga um nome de caderno velho. A juíza me ouvia em silêncio. O escriba escrevia com os olhos baixos. Meu neto, sentado no fundo da sala, segurava o choro como quem segura uma lembrança que não quer deixar cair. E então, no fim da minha fala, eu disse: "Excelência, eu não vim aqui pedir pena, nem esmola. Vim pedir de volta o direito de ser quem eu sempre fui. Um pai, um trabalhador, um homem que errou por confiar demais, mas que não aceita ser enterrado vivo enquanto ainda respira." A sala ficou muda, e então, pela primeira vez, ele foi chamado a falar. Levantou devagar, caminhou até o centro e disse apenas: "Não vou me manifestar." A juíza insistiu. O advogado dele cochichou algo. E ele repetiu: "Não tenho nada a declarar." Aquilo me doeu mais do que se ele tivesse me xingado, porque o silêncio dele não era de arrependimento. Era de covardia, de quem não queria encarar nem a verdade, nem o pai, nem o próprio nome. A sessão foi encerrada com a promessa de sentença em até 30 dias. Saímos em silêncio. Mas dentro de mim algo já estava decidido. Eu não esperava mais por um pedido de desculpas. Não esperava mais por devolução de casa, nem de dinheiro. O que eu queria era algo mais simples, mas infinitamente mais valioso. Queria que o meu nome voltasse a ser meu, que a minha história fosse reconhecida e que a vergonha deixasse de morar no meu lado da história. Porque, afinal de contas, quem deveria se esconder não era o pai que confiou, era o filho que traiu. Nas semanas seguintes, voltei à minha rotina. Café na varanda, caminhadas curtas, visitas à rádio e às escolas. As pessoas me cumprimentavam na rua, muitas me chamando pelo nome completo, como se quisessem devolver o que ele tentou tirar. "Bom dia, seu Orlando." "Força, seu Orlando." "Tamo com o senhor, seu Orlando." E cada vez que alguém dizia meu nome com respeito, era como se um pedaço do que ele tentou arrancar fosse devolvido. Pouco a pouco, fui percebendo que justiça não se faz só em papel timbrado, se faz na memória dos outros também. Então, numa manhã de quinta-feira, o advogado me ligou. A sentença tinha saído. Me chamou para ir até o escritório. Quando cheguei, ele estava sorrindo, mas com o rosto sério. "Seu Orlando." A juíza acatou tudo,
anulou a doação da casa, reconheceu abuso de confiança, determinou a reintegração do senhor como proprietário do imóvel e encaminhou a parte criminal ao Ministério Público. Fiquei em silêncio. O coração batia forte, mas não por alegria, por alívio. Um alívio que não gritava, que não comemorava. Era o alívio de quem sobreviveu. Sentei. Ele continuou. O senhor pode reaver a casa. Mas claro, há trâmites, prazos, recursos. Ele pode recorrer. Mas a decisão já está tomada. O senhor é novamente o dono do que construiu. Me levantei. Agradeci. E saí. Fui andando devagar até a praça onde tudo começou. Onde sentei com as sacolas nas mãos depois de ser expulso. Sentei no mesmo banco. Olhei para o mesmo céu. E agradeci. Não por justiça humana, mas por ter encontrado dentro de mim algo que ele nunca teve. Coragem de enfrentar a própria dor com dignidade. Naquele fim de tarde, meu neto apareceu de surpresa com um bolo de fubá e uma vela de aniversário improvisada. Era meu aniversário. Eu tinha esquecido. 75 anos. Ele cantou sozinho, desafinado, e eu chorei. Pela primeira vez, chorei sem tristeza. Chorei por estar vivo, por estar limpo, por não ter me curvado. Por ainda ser, mesmo depois de tudo, pai. Mesmo que de um só. Voltar para casa não foi como imaginei. Não teve aplauso, não teve música, nem vizinho na janela para dizer bem-vindo. Foi uma tarde silenciosa, de céu limpo, com o sol batendo de lado na fachada onde anos atrás pintei meu nome e o da minha esposa num azulejo azul claro. Orlando e Lourdes, 1983. Ainda estava lá, sujo, rachado, mas inteiro. Entrei devagar. O portão cedeu sem resistência, como se tivesse sentido minha ausência. O mesmo portão que um dia se fechou contra mim, agora se abria sem pressa. E eu, com as mãos um pouco trêmulas, com os passos curtos e firmes, pisei novamente naquele chão. A casa estava vazia. Meu filho já tinha tirado quase tudo de dentro. Alguns móveis velhos, o sofá da sala, as cortinas da cozinha, até as fotos da parede ele levou. Levaram até a lembrança. Mas o cheiro ainda era meu. Era da minha mulher. Era de comida feita com panela de ferro, de café coado no pano, de madeira antiga e histórias guardadas nos cantos. Fui até o quarto onde dormimos por décadas. O colchão não estava mais lá, só o estrado. Sentei sobre ele, respirei fundo e percebi. Aquela casa não era mais minha porque o papel dizia. Ela era minha porque ainda lembrava de mim. Nos dias seguintes comecei a limpar, sozinho. Varri os cômodos, tirei pó, limpei as janelas. Não porque queria que tudo voltasse ao que era, mas porque precisava me reencontrar nos detalhes. No jardim que virou mato, na maçaneta solta do banheiro, no armário da despensa onde ainda tinha, esquecido num canto, um vidro de conserva feito pela minha mulher antes de partir. E no fundo da gaveta dela, encontrei uma carta. Uma carta endereçada a mim. Nunca soube que existia. Estava dentro de um livro de orações, com caligrafia firme e data de 3 dias antes dela morrer. Dizia: Orlando, se você estiver lendo isso, é porque a saudade já bateu. Quero que saiba que você foi o melhor marido que eu poderia ter. Não se culpe por nada. Nossos filhos seguirão o caminho deles, e nem sempre será bonito de ver. Mas você precisa continuar sendo quem é. Não endureça. Não perca sua fé. Deus vai te proteger. E quando doer demais, lembre que eu estou em cada coisa simples. No cheiro do café, no barulho da chuva, na roupa estendida no varal. Volte para casa quando sentir que está pronto. Ela sempre será seu lugar. Com amor, Lourdes. Li essa carta 3 vezes. E chorei. Chorei até faltar ar. Porque ali, naquele pedaço de papel esquecido, minha mulher me devolveu aquilo que meu filho tentou tirar. Minha certeza de que ser bom não é ser bobo. Que confiar não é fraqueza. Que amar, mesmo quando dói, ainda é o que nos mantém de pé. Pouco a pouco, com a ajuda do neto e da dona Arminda, fui reconstruindo não a casa, mas a presença. Comprei uma rede nova e pendurei na varanda. Plantei de novo as roseiras da minha esposa. Pintei o portão com a mesma cor antiga. Cada gesto era uma lembrança, mas também uma resposta.
Porque eu podia ter escolhido sumir. Podia ter ido morar com o neto, ter vendido tudo, deixado pra lá. Mas não. Eu precisava voltar para provar, antes de mais nada para mim mesmo, que não era ele quem ia dizer onde terminava a minha história. O processo criminal seguiu. Meu filho tentou recorrer, alegar que tudo era desentendimento familiar, que nunca teve má intenção. Mas os documentos eram claros, as provas eram muitas, e a juíza não teve dúvida. Ele responderia. Ainda está respondendo. Não sei o que vai acontecer com ele. Talvez seja condenado, talvez pague multa, talvez suma de vez. Mas, sinceramente, eu já não espero mais justiça para ele. Só espero paz para mim. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses últimos meses, é que a gente não precisa que o outro se arrependa para se libertar. Perdão não é acordo, é alívio. Meu neto continuou firme ao meu lado. Hoje vem quase todo dia. Traz pão quente, conversa, me ajuda com a internet. Me chama de vozão e pergunta como estou me sentindo. E outro dia ele disse algo que me marcou. Sabe, vô, você pode ter perdido quase tudo, mas me ganhou de verdade. E eu entendi que, no fim, há heranças que a gente nem sabia que existiam. Heranças que não têm valor de mercado, mas salvam o que realmente importa. O coração. Hoje sento na cadeira da varanda todas as tardes. Vejo o sol cair atrás do muro da antiga mercearia e penso em tudo que vivi. Penso na estrada, nos caminhões, no calor da boleia. Penso nos jantares em família, nas brigas de domingo, nas tardes lavando o quintal com meu filho pequeno correndo atrás do cachorro. Penso também no silêncio do banco da praça, nas sacolas no chão, no portão fechado. Mas nada disso me define mais do que aquilo que fiz depois, resistir. E continuar sendo um homem inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado por dentro. E se você chegou até aqui, se ouviu minha história com atenção e respeito, eu te peço, não deixe que a sua voz seja apagada pelo silêncio dos outros. Fala, conta, compartilha com alguém que precise. Comenta aí de onde você está ouvindo e se isso te lembrou alguém da sua família. Pode ser que essa história não tenha sido só minha. Pode ser que ela seja a de alguém que você ama. E alguém, nesse momento, talvez esteja precisando ouvir exatamente isso, que ainda dá tempo de recomeçar.